E o jornal agora vai mais uma entrevista, né, ô Jeremias? Nós vamos falar agora com o Marcelo Bossóis. Ele é médico imunologista e fala sobre o fortalecimento do sistema imunológico contra a Covid-19. Muito boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bom? É um prazer estar com vocês participando desse espaço tão importante. Doutor Marcelo, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações e grandes informações de utilidade pública para os nossos telespectadores. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona o sistema imunológico de uma pessoa saudável e de uma pessoa contaminada pela doença da Covid-19. É verdade. A primeira coisa que a gente tem que observar é que boa parte dos pacientes que pegam a Covid-19 são assintomáticos. Ou seja, 80% desses pacientes não apresentam absolutamente nada. E isso não quer dizer que o sistema imunológico desses pacientes não esteja funcionando. Ele está funcionando adequadamente, ele está justamente agindo no chamado sistema imunitário inato, que é aquele sistema imunitário que a gente nasce com ele, mas não dá tempo de informar o restante do sistema imunológico a ativar uma resposta imune mais aprimorada, mais abrangente. Ou seja, o paciente ele passa pelo Covid-19 sem ter absolutamente nada e muitas das vezes não desenvolve anticorpos contra o Covid-19, mesmo tendo pego o Covid-19, que não deu tempo de ativar e de chamar a segunda fase do sistema imunitário, chamada imunidade adquirida. Agora, aquele paciente que pega o Covid-19 e que desenvolve sintomas, ele apresenta 20% dos casos. 15% são casos mais leves, que de certa forma não precisam de um atendimento hospitalar, e 5% vão precisar sim de um atendimento hospitalar, ou seja, um atendimento de emergência ou enfermaria, ou até mesmo um atendimento em unidade fechada em CTI, em unidade de terapia intensiva. E esses pacientes em específico que precisam de uma unidade de terapia intensiva, eles acabam tendo um fenômeno chamado tempestade de citocinas. O grande problema do Covid-19 não é nem o vírus em si, mas sim a resposta imunológica extremamente exacerbada, mediada por uma interleucina chamada interleucina 6, onde faz essa tempestade. É uma tempestade de substâncias pró-inflamatórias, substâncias vasoativas, substâncias realmente que mexem com o sistema imunitário e fazem com que o sistema imunitário ele fique extremamente ativado e exacerbado. Então, o grande problema do Covid-19 é justamente essa resposta imunológica que nós damos, que muitas das vezes o paciente nem tem mais o Covid-19, nem tem mais o vírus circulante, mas ele exacerba de uma tal forma que mexe com todos os sistemas de regulação do organismo, fazendo com que a gente entre, então, em sepse. A septicemia ou a sepse é realmente algo extremamente complicado e grave no caso do Covid-19. Doutor, o que a gente evoluiu em relação ao diagnóstico desde o início da pandemia? Porque a população, a gente assim, todo mundo acha que, todo mundo é exagero, mas muita gente acha, já peguei, tive muita dor de cabeça, tive isso, tive aquilo, se confunde. E a classe médica evoluiu nessa questão do diagnóstico? Porque no início era questão do pulmão, enfim, né? Pois não. Perfeito, perfeito. É importante nós entendermos que a cada dia que passa, nós estamos entendendo que a Covid-19 é uma doença sistêmica. Não é uma doença localizada especificamente para o pulmão. O Covid-19 atinge o corpo inteiro do paciente. Agora, certamente, aquele órgão mais afetado é o pulmão, causando insuficiência respiratória. Mas é muito importante nós entendermos que os vasos do paciente podem ser atingidos, causando uma vasculite. Essa vasculite pode levar à formação de trombos, e esses trombos podem dar outros problemas, inclusive levar o paciente ao óbito, por causa justamente da obstrução repentina que pode acontecer nos vasos circulatórios do paciente. Ou seja, o paciente pode ter um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, pode ter uma trombose, pode ter uma hipertensão pulmonar causada por um tromboembolismo pulmonar, ou seja, tudo isso pode ser agravado por causa dessa característica do Covid-19 de não ser somente uma infecção localizada, mas sim ser uma infecção sistêmica. E é importante notar que os testes ainda que nós temos disponíveis são aqueles testes realmente como o RT-PCR, que é o teste do suave, onde a gente tenta detectar a presença do Covid-19 pelo menos até 7 dias do início dos sintomas. A gente tem também o teste da produção
dos anticorpos, os anticorpos da classe IgG, anticorpos da classe IgM, onde vê doença em atividade, os anticorpos totais. E, mais recentemente, saiu um teste nos Estados Unidos, onde eu faço parte de um grupo de pesquisa que é ligado a uma universidade canadense, que também trabalha com esse teste, que é a detecção do Covid-19 através de uma técnica chamada CRISPR. Essa técnica CRISPR ganhou recentemente o Prêmio Nobel de Química. A doutora Emmanuelle Charpentier e a doutora Jennifer Doudna, uma francesa e outra americana, elas ganharam esse Prêmio Nobel de Química e várias unidades de pesquisa no mundo inteiro estão utilizando essa técnica para inúmeras finalidades, desde tratamento até diagnóstico. E no nosso caso, nós estamos desenvolvendo, junto com a Universidade de Laval, laboratório do professor Jacques Tremblay, um diagnóstico extremamente preciso, em parceria com instituições de pesquisa aqui no Brasil, onde esse diagnóstico consegue ter um índice de sensibilidade, especificidade acima de 95%, ou seja, trocando em miúdos, a chance de dar um falso negativo ou um falso positivo é muito pequena. E o mais importante é que ele consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio e por uma simples secreção de saliva. Ou seja, você colhe a saliva do paciente, o paciente tem suspeita, frequentou uma aglomeração, você colhe a saliva do paciente e, através da colheita dessa saliva, você consegue, então, fazer o diagnóstico horas após o contágio. Então, é algo realmente que pode revolucionar a conduta da Covid-19. Mas, por enquanto, ainda comercialmente, nós temos disponível somente o exame do RT-PCR e também a detecção dos anticorpos específicos da classe IgG, IgM e os anticorpos totais. Doutor Marcelo, uma pessoa infectada pela Covid-19 que durante a quarentena se verificou que ela teve um pedaço do pulmão afetado pelo coronavírus, após esse período de quarentena, ela pode voltar a ter uma vida social normal ou ainda vai necessitar de alguns cuidados? Existem ainda algumas dúvidas em relação à capacidade de transmissão do coronavírus após o processo infeccioso. É muito importante nós deixarmos claro, né? A princípio, o que nós pensamos é que o paciente pega o Covid-19 e ele não vai desenvolver, pelo menos, uma nova doença para aquela cepa. Mas existem alguns estudos que demonstram que o Covid-19 pode ficar em estado de latência do organismo, ou seja, mesmo aquele que você pegou, e você ter novamente a doença e novamente infectar outras pessoas. Da importância da vacinação, da importância de todos nós termos o máximo de proteção possível. Agora, em relação ao paciente que pegou a infecção pulmonar, ele pode ter algumas sequelas, né? Há alguns pacientes que ficam com sequelas, com fibrose pulmonares, com bronquiectasias, com situações realmente que mexem com a função pulmonar a curto, médio e longo prazo. Então, é algo que o paciente realmente precisa observar com muita atenção e carinho em relação a isso, buscando o seu médico pneumologista para que ele possa, então, conduzir da melhor forma e evitar o máximo de sequelas possível. Aliás, falando em pulmão, doutor, esses dias o médico falou para mim, pneumologista, pulmão não dói. É isso mesmo? Porque a gente tem os sintomas principais, por exemplo, a tosse é um sintoma do pulmão, mas a dor em si não. Exatamente, não é só o pulmão. Todos os nossos órgãos não doem por dentro. Por isso nós temos as cápsulas que cobrem ele, né? Papai do céu fez muito bem nossos órgãos, ou seja, ele criou uma cápsula. Em todos os órgãos, a gente tem aquela cápsula de Gleason no fígado, nós temos a própria pele, que encobre o nosso corpo, nós temos a pleura, que encobre o pulmão, nós temos o pericárdio, que encobre o coração. Ou seja, essas cápsulas que são extremamente nervosas, o periósteo, que encobre o osso. Ou seja, essas cápsulas são altamente inervadas justamente para dar aquele primeiro choque, aquela primeira proteção que o organismo tem de sentir a dor e não deixar aquele objeto pontudo, pontiagudo, ou aquela lesão, ela progredir. Então, a partir do momento que ela progride, ela não dói mais, entende? Por isso que você vê aqueles pacientes com fixadores externos, com aquelas traves de ferro dentro do osso, não sentindo dor, né? Porque quando você consegue entrar dentro do local, você não sente mais dor. Da mesma forma, já viu falar aquele enfermeiro que tem aquela mão maravilhosa, que não sentiu nada? É porque ele conseguiu transpor de uma forma rápida a agulha na pele, rompendo logo aquelas terminações nervosas e fazendo com que o paciente sentisse pouca dor. Porque a partir do momento que entra no músculo, você acaba tendo muito pouca dor. Então, a mesma coisa acontece com o pulmão. E isso, de certa forma, é perigoso, porque, no caso, até estendendo aqui um pouquinho para pacientes com câncer de pulmão, o câncer de pulmão ele só consegue dar diagnósticos quando ele está realmente muito espalhado, quando ele muitas das vezes ele está avançado, não nos dando sinais de alerta para
combater o câncer do pulmão. E da mesma forma acontece com o Covid-19 em alguns casos, principalmente no início, né? O paciente não vai sentir dor, a não ser que você tenha o acometimento daquela capa que envolve o pulmão, aquela capa que cobre o pulmão chamado pleura. Então, se você não tiver um envolvimento da pleura, você não vai sentir dor, você simplesmente vai ter sintomas como tosse, como falta de ar eventualmente, mas é importante também relatar que o Covid-19, em específico, ele só causa falta de ar quando boa parte do pulmão está acometido, né? É a chamada dispneia, até um nome assim técnico estranho, chamada dispneia feliz, ou seja, o paciente ele tem hipóxia feliz, ou seja, ele tem aquela diminuição na captação de oxigênio, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter falta de ar, ele não consegue ter aquela sensação de que o ar está faltando. Então, é por isso que o Covid-19 é extremamente traiçoeiro e a recomendação é que o paciente busque, ao primeiro sintoma de suspeita de Covid-19, busque o atendimento médico, faça a testagem. Nós sabemos que a testagem ela é a solução para a humanidade. Quanto mais testes nós tivermos, maior chance nós teremos de ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento eficaz. Doutor, em relação ao teste, nós já trouxemos especialistas aqui que disseram que o teste, o melhor é aquele do Cotonete, o senhor acabou de citar o nome, só que me parece que é do quarto ao PCR, né? Do quarto dia ao sétimo, salvo engano, né? Só que ele determina exatamente nesse período se você está ou não. Aquele outro que você faz no braço, e tem o da farmácia, então os especialistas descartam de cara, né? Mas esse do braço que a gente faz, que é que se retira o sangue, ele pode, conforme o senhor colocou o IgG, IgA, enfim, detectar se a gente já teve. Ele é confiável? Então, a gente precisa entender que o teste ele é importante de acordo com o tempo de evolução. Se você solicitar um teste de anticorpos, ou seja, aquele teste rápido que você está falando, aquele teste que a gente pega uma gotinha, coloca no dispositivo, espera então fazer a reação e fazer aquela fita, né? Aquela faixa que vai indicar então a reatividade. Esse teste ele não vai funcionar no início dos sintomas, ou seja, você precisa fazê-lo pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas, porque a gente tem a chamada janela imunológica, que é o tempo que o organismo precisa para começar a ativar linfócitos T, os linfócitos B, e esses, por sua vez, vierem a produzir anticorpos. Os anticorpos, primeiro, os anticorpos da classe IgM, que é aqueles anticorpos produzidos para combater a infecção em atividade. E segundo, os chamados anticorpos bloqueadores, aqueles anticorpos justamente que vão nos dar uma proteção mais a longo prazo. Então, para que isso comece a acontecer, o paciente precisa passar pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas. E é importante também nós notarmos o seguinte, o exame do RT-PCR, ele pode vir negativo depois que o paciente estiver nas fases finais da doença. Então, se você fizer aquele exame do cotonete, aquele exame do suave, aquele exame que incomoda no nariz, no finalzinho da doença, pode ser que ele venha negativo, pode ser que ele venha positivo. Ele consegue detectar o fragmento do DNA, do vírus, mas pode ser que ele venha negativo. Então, tudo vai depender qual o melhor exame para qual o melhor tempo de evolução. Se for no início, iniciou os sintomas, a partir do 4º dia você fizer o RT-PCR, certamente esse é o melhor. Posteriormente, você pode fazer os testes rápidos. Os testes rápidos têm um índice de especificidade razoável, dependendo do fornecedor, e o teste de sangue é aquele que você colhe no tubinho do sangue, onde você mede esse exame pela método de ELISA e também pelo método de imunofluorescência, né? O quimiluminescência ou eletroquimiluminescência são métodos onde você colhe o tubinho do sangue, leva para o laboratório e pede então para o paciente, pede para o técnico do laboratório então fazer a detecção da presença dos anticorpos através desses métodos, a eletroquimiluminescência e a quimiluminescência. Doutor, você poderia dar algumas dicas para o telespectador que está nos assistindo de hábitos, né, para o nosso sistema imunológico ficar mais forte contra a Covid-19? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a essa pandemia é racionalizar essa pandemia. É tentar colocar a nossa razão em cima da nossa emoção, ok? Porque a partir do momento que a gente começa a atuar de forma emocional, a gente acaba pegando essa pandemia, pegando esse vírus e acaba padecendo, perecendo com esse problema. Então, eu sei que muitas das vezes as pessoas elas têm aquele hábito diário que passaram décadas da sua vida
trabalhando, frequentando ambientes sociais, indo para bares, indo para cinemas, para teatros, para restaurantes, e de repente você tirar isso do paciente é muito difícil. Psicologicamente, a gente entende que isso é muito difícil, mas a razão em relação a esse hábito que o paciente tem que preponderar justamente para que ele entenda. Não é momento de nós frequentarmos aglomeração. Eu não sou totalmente radical, eu acredito que realmente aqueles pacientes que não fazem parte do grupo de risco, eles podem ter um certo tipo de convívio até para você ativar a economia, porque a gente sabe que uma economia em frangalhos, a médio e longo prazo, é uma coisa terrível. Mas, ao mesmo tempo, esses pacientes que estão economicamente ativos, eles devem evitar ao máximo o contato não essencial, ou seja, vai trabalhar, usa sua máscara, troca sua máscara com frequência, pelo menos após sempre até 2 horas do uso dela, sua máscara de pano, use álcool em gel, tente ao máximo evitar aglomerações. Se por acaso você não puder, durante o seu trabalho, aquela conversa que todos fazem muitas das vezes em um ambiente, né, de confraternização, evite isso. Tente executar seu trabalho de uma forma metódica, ir para casa, fazer sua higienização, chegar em casa, tomar um bom banho, um banho purificador, um banho onde você consiga realmente eliminar boa parte dos germes que estão dentro do seu organismo. Pegue sua roupa, coloque dentro de um saco preto, um saco plástico, amarre aquilo ali, leve para a lavanderia, porque o Covid-19 não é brincadeira, não foi a pior pandemia que a humanidade já passou. Mas uma característica muito ruim do Covid-19 é a questão desse Covid-19 ser uma roleta russa, ou seja, a gente não está tendo muito como fazer a previsão de quem realmente vai padecer desse problema ou não. Então, é muito importante nós não baixarmos a guarda. Vamos manter a economia ativa? Sim, vamos manter a economia ativa, mas vamos evitar os supérfluos, vamos evitar os excessos, vamos evitar frequentar ambientes realmente que nos vão facilitar nós pegarmos essa doença e, consequentemente, passar para os nossos familiares, principalmente aqueles que são do grupo de risco, os idosos, as crianças com imunodeficiências, pessoas com diabetes, pessoas que fazem uso de remédios que venham a diminuir a imunidade, pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas com imunodeficiências adquiridas como HIV, ou seja, todos esses pacientes têm que ser tratados igual cristais. Eles são cristalzinhos que precisam ser protegidos e depende de nós a responsabilidade social e coletiva de não trazer essa peste para dentro da nossa casa. Agradecemos bastante, doutor Marcelo Bossóis, ele é médico imunologista. Doutor, rapidamente, assim, em 30 segundos, vamos ver se a gente consegue responder só mais uma perguntinha que nos chegou. Assim, a pessoa, digamos que ela está com Covid, o teste não indicou, mas pode ser que o teste venha negativo, venha errado, enfim. E aí ela tem, o senhor falou que é uma doença sistêmica e ela pode estar com problema no pulmão, no rim, no fígado, enfim. O tratamento agora vai ser, neste caso que eu estou citando, vai ser não vai ser na causa, né? Porque não temos vacina. Vai ser sempre tratar do órgão que está com problema, né? Não existe outra alternativa, né? Mesmo que o médico diga ou pense, não, ele está com Covid ou não está. Ou existem tratamentos específicos? Olha, deixa eu falar uma coisa, talvez eu não tenha oportunidade de falar isso e eu esqueça. É o seguinte, a vacinação preventiva para outras doenças, já está provado já isso, ela diminui a chance de você complicar do Covid-19. Não que você vá produzir anticorpos reativos para a Covid-19, anticorpos que, de certa forma, agem no Covid. Não é isso. Mas ela vai evitar com que você pegue infecções oportunistas ao Covid-19. Porque boa parte dos pacientes que vai para o CTI não morre do Covid-19, morre de uma pneumonia extensa, morre de uma infecção fúngica extensa, morre de algum outro problema. Então, a vacinação preventiva de gripe é muito importante. Nós temos a vacina de gripe trivalente. Um mês depois pode ser feita a vacina de gripe tetravalente para reforçar. Tem a vacina antipneumocócica 13-valente, que ajuda muito. Está provado que quem se vacina dessas vacinas tem uma diminuição do risco. Não é que não vai acontecer, mas pelo menos estatisticamente diminui o risco. A 13-valente conjugada, a vacina antipneumocócica 13-valente conjugada, a vacina antipneumocócica 23-valente polissacarídea, é extremamente importante. E existe também uma outra vacina chamada tríplice bacteriana celular, que ela tem 2 componentes da difteria e do tétano, que são imunopotencializadores da resposta imunológica, ou seja, melhora um pouco a imunidade, e também tem o componente também da Bordetella pertussis, que é a bactéria que causa a coqueluche. Então, assim, se você puder fazer essas vacinas, seja em clínicas particulares,
seja no Sistema Único de Saúde, é muito importante, não que você vai ter uma prevenção específica contra o Covid-19, mas certamente o seu organismo ele vai ficar mais ativo, ele vai ficar mais protegido contra as complicações do Covid-19, que justamente é essa questão. E se você, de certa forma, tiver o diagnóstico Covid-19, o diagnóstico precoce sempre é a melhor situação para que o médico ele consiga fazer uma avaliação holística do seu corpo, né? Como eu havia falado, o Covid-19 é uma doença sistêmica, é uma doença que pode acometer vários órgãos e uma realidade, um risco muito grande é a formação de trombos. Então, pegou o Covid-19, beba bastante água, procure seu médico, ele vai pedir um exame chamado dedímero, vai ver se esse dedímero está alto, vai pedir outros exames chamados proteína C reativa, VHS, para ver também se estão aumentados. O próprio hemograma nos ajuda a saber como é que está o quadro infeccioso do paciente e ele vai passar medicações preventivas para evitar a formação de trombo. E agora, recentemente, algumas medicações que têm algumas evidências, né, na diminuição da carga viral, principalmente quando elas forem feitas precocemente. Muito bem. Feito logo no início. Primeiro sintoma, tá bom? Doutor Marcelo Bossóis, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa do Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Continue conosco.